Olá para você, bom dia, que Deus abençoe você. Hoje é a leitura do Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 8 é a continuação da leitura e no final destacarei apenas um versículo para a nossa meditação dessa manhã. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade, curte, comente, compartilhe, siga o canal para que a palavra de Deus vá mais longe. A mulher adúltera. E cada um foi para a sua casa. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas ele, ouvindo essa resposta, foram saído um por um e começar pelos mais velhos até o último. Ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele, levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não o condeno. Vá e não peque mais. De novo Jesus falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: Você dá testemunho de si mesmo. O testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde venho nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu que julgo, mas o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu dou testemunho de mim mesmo e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o seu Pai? Jesus respondeu: Vocês não conhecem a mim e não conhecem o meu Pai. Se conhecessem a mim, também conheceriam o meu Pai. Jesus proferiu essas palavras perto da caixa de ofertas, quando ensinava no templo. Ninguém o prendeu, porque ainda não havia chegado a sua hora. Outra vez Jesus lhes falou, dizendo: Eu vou embora, e vocês vão me procurar, mas perecerão no seu pecado. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então os judeus diziam: Será que ele tem a intenção de se suicidar? Porque diz: Para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus lhe disse: Vocês são daqui, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu lhes digo que vocês morrerão em seus pecados, porque se não creem que eu sou, vocês morrerão nos seus pecados. Então lhe perguntou: Quem é você? Jesus respondeu: O que é que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Muitas coisas tenho para falar e julgar a respeito de vocês, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele ouvi, essas digo ao mundo. Eles não entenderam que Jesus lhe falava do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Quando Jesus disse isso, muitos creram nele. Então Jesus disse aos judeus que criam nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles responderam: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu:
em verdade lhe digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, não fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhes disseram, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar. A mim que lhe falei a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vocês não ouvem, porque não são de Deus. Os judeus disseram a Jesus, será que não temos razão em dizer que você é samaritano e tem demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro o meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue. Em verdade lhe digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então os judeus disseram, agora estamos certos que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e você diz, se alguém guardar minha palavra, não provará da morte eternamente. Você não está querendo dizer que é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Jesus respondeu, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem que é o Deus de vocês. Entretanto, vocês não o conhecem. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vocês, mentirosos. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, o pai de vocês, se alegrou por ver o meu dia, e ele viu esse dia e ficou alegre. Então os judeus lhe perguntaram, você não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, em verdade lhe digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Glória a Deus. A palavra de Deus na meditação é no versículo 12, que Jesus disse, logo após de falar com a mulher adúltera, vai e não peque mais, ele falou novamente e disse no versículo 12, de novo Jesus lhes falou dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus ensina aquela mulher que para ela não cometer mais esses pecados, para que ela não andasse mais no pecado, ela precisaria saber que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é quem vai dar a direção para ela. Aquele que conhece a Jesus e sabe que Jesus é a luz que ilumina tudo, ele não vai mais cometer os pecados que são aqueles que fazem as pessoas andarem em trevas. Então a luz do mundo é aquele que veio para salvar o mundo.
Jesus diz: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus é a nossa luz para esta vida. Jesus é a nossa luz para que nós não cometemos nenhum pecado. Jesus deu essa palavra não somente para aquela mulher que estava em adultério, mas também deu para aqueles judeus e deu também para nós do dia de hoje. A palavra que Jesus deu para aquela mulher adúltera, deu também para aquela geração incrédula e deu também para a nossa geração do dia de hoje. Naquele lugar onde Jesus estava pessoas religiosas, pessoas incrédulas, pessoas que não criam em Jesus. Ele estava no templo, mas ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus estava ensinando aquela mulher adúltera, Jesus estava ensinando os fariseus, os saduceus, os escribas, mostrando para eles que a luz deste mundo não era aquele templo em que Jesus estava ali, mas a luz deste mundo era Ele mesmo. Então você que está em trevas, que não conhece o caminho da verdade, Jesus é esse caminho. Jesus é essa luz que vai iluminar todo o seu caminho. Então, se Deus enviou Jesus, Jesus quer que você aceite a Ele como seu Salvador. Jesus disse em João capítulo 13, que aquele que receber aquele que eu enviar, recebe a mim. E aquele que a mim recebe, recebe aquele que me enviou. Então, através dessa palavra, Jesus me enviou. E se você receber Jesus, você recebe também Deus. Então, a sua decisão hoje, aquilo que você decidir hoje, será diretamente acessado aonde Deus está. A sua decisão hoje, ela chegará a Deus. Seja você não querendo aceitar, ou seja você querendo aceitar. Jesus disse: quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, se você aceitar Jesus, você receberá o Deus Todo-Poderoso. Então, a sua decisão hoje é a sua decisão que vai chegar diante de Deus. E que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus.